turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de hoje, nós faremos a revisão para a nossa avaliação e vamos iniciar com notação científica, a revisão de nossa notação científica. Nós sabemos que notação científica, ela foi criada para expressar números muito grandes ou muito pequenos. De início, vamos primeiro começar com o exemplo do número muito grande, para depois fazermos com um número muito pequeno. Então, vamos lá. Aqui temos exemplo. Nesse número, como ele é um número muito grande, observa-se que não visualizamos a vírgula, mas ela existe e está no final do nosso número. Para mim transformar em notação científica, eu preciso que esse número ele esteja entre 1 e o número 10. Ele não pode ser menor que 1 e nem maior que 10. Para transformar, como ele é um número muito grande, eu tenho que diminuir esse número. Ao passo que eu vou movendo a minha vírgula de casa em casa, eu estou diminuindo esse número, movimentando ela para a esquerda. Então, a cada passo que eu pego ela do último número que eu tenho aqui para a esquerda, eu estou fazendo o quê? Eu estou diminuindo ele. Então, para mim transformar esse número entre 1 e 10, eu tenho que colocar minha vírgula entre o 2 e o 2. Porque se eu colocar entre o 2 e o 8, eu tenho um número 22,8, que é maior que 10. Então, eu preciso que essa vírgula, ela esteja aqui entre o 2 e o 2. Aí agora eu tenho que contar quantas casas eu pulei para que a minha vírgula esteja aqui, ou quantas casas eu vou pular para que a minha vírgula chegue aqui. Então, vamos lá contar? Eu pulei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a representação do meu número é 2,28 vezes 10 elevado a 8 casas. Então, esse número em notação científica, ele fica 2,28 vezes 10 elevado a 8. A 8 positivo, pois esse número é um número muito grande, tá bom? Vamos agora para o exemplo de um número muito pequeno. Observe que eu já consigo visualizar onde está a minha vírgula, ok? Quando esse número é muito pequeno, para mim transformar esse número em notação científica, ou seja, para ele estar entre 1 e ser maior que 1 e menor que 10, eu tenho que andar com a minha vírgula para a direita. Pois ao andar com a minha vírgula para a direita, eu estou aumentando esse número, porque ele é um número menor que 1. Então, eu tenho que deixar ele entre 1, ou maior que 1 e menor que 10. Bom, a cada casa que eu ando, eu estou aumentando esse número. E eu preciso que ele esteja aqui entre o 1 e o 0. Pois, se ele ficar aqui entre o 0 e o 1, ele ainda vai ser 0,1 ou 0,106, que é menor que 1. Eu não posso. Se eu deixar essa vírgula entre o 0 e o 6, eu tenho esse valor, vai ficar 10,6 e não pode ser maior que 10. Então, essa vírgula, ela tem que se encontrar entre 1 e o 0. Para mim deixar essa vírgula entre 1 e o 0, eu tenho que pular quantas casas? Observe, eu saí daqui, estou indo em direção à direita, contando as minhas casas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu pulei 5 casas, que vai ser o meu expoente. Então, vai ficar 1,06, a minha base 10, elevado a menos 5, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. Negativo, pois esse número, ele é um número muito pequeno, ok? E agora, professora, como eu faço para transformar um número em notação científica para um número normal? Pronto, vou colocar aqui o mesmo exemplo que utilizamos na transformação do número para a notação científica. 1,06 vezes 10 elevado a menos 5. Primeiro que vamos observar
o nosso expoente, pois ele vai indicar para qual lado a nossa vírgula ela vai se movimentar. Bom, quando o meu expoente, ele para transformar em notação científica em um número com todos os algarismos, eu observo o meu expoente. Quando ele for positivo, eu vou andar com a minha vírgula agora para a direita, tá bom? E quando o meu expoente for negativo, que é o caso do nosso exemplo, a minha vírgula ela vai andar para a esquerda. Então, ela vai sair daqui andando no sentido da esquerda. Observa-se que o valor do expoente é o valor de casas que eu irei andar. Então, eu vou reescrever o meu número. Observa que a minha vírgula estava entre o 1 e o 0. E eu vou andar em direção à esquerda 5 casas. Então, vamos lá? Eu estou saindo daqui. Aqui eu já andei uma, 2, 3, 4, 5. Agora eu acrescento os meus zeros, pois esse número é um número pequeno. Então, vamos acrescentar o nosso zero do lado da esquerda. Bom, acrescentei meus zeros, foram 4 zeros. Pronto, acrescentei, estou quase transformando o meu número. Mas observe que ele é um número muito pequeno e eu tenho que visualizar essa vírgula. E essa vírgula, ela parou aqui, ok? Nós parou aí no finalzinho, aí no começo, na verdade. Bom, para que essa vírgula ela fique aí e apareça, eu tenho que acrescentar outro zero. Esse zero não me acrescenta nada no valor. Ele não passei dele, ele está entre os dois zeros aqui. Então, não muda o valor. Mas ela tem que aparecer, então eu acrescento um zero para que essa vírgula ela continue aí. Pronto. Nossa revisão de notação científica está tudo ok. Vocês já sabem como transformar um número em notação científica e já sabem como transformar a notação científica em um número. Agora vamos para a nossa revisão de propriedades da potenciação. Na primeira propriedade diz que quando eu tenho um produto, que é produto, é a multiplicação. Quando eu tenho um produto de duas potências de mesma base, o que é que eu faço? Eu conservo a minha base, que é a minha base, o número 2. Conservo a minha base e somo os meus expoentes. Então, vai ficar 2. Quanto que é 3 mais 7? 10. Pronto. Já simplifiquei aqui minha potência. Então, tá tudo ok. Vamos agora para a segunda propriedade. Eu tenho na segunda propriedade, quando eu tenho um quociente, o que é quociente, professora? A divisão. Quando eu tenho um quociente de potências de mesma base, eu conservo novamente a minha base, que é a minha base nesse exemplo, o número 7. E eu subtraio os meus expoentes. Então, conservei a minha base e subtraio os expoentes. 5 menos 2 é igual a 3. Na minha terceira propriedade, diz que quando eu tenho uma potência de outra potência, eu conservo a base e multiplico os meus expoentes. 2 vezes 3 é igual a 6. Mas por que, professora, que você multiplicou os meus expoentes? Porque observa aqui, eu tenho 5 ao quadrado 3 vezes, que é a mesma coisa de dizer que eu tenho 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Observe que aqui é um produto de uma potência. E um produto da potência diz que a gente conserva a base e soma os expoentes. Quanto que é 2 mais 2 mais 2? É igual a 6. Bom, e na quarta propriedade, observa que nós temos fatores do produto, tá bom? Que é um produto, multiplicação, com o expoente lá fora. Esse expoente lá fora está dizendo, olha esse parênteses aqui, está dizendo que eu tenho isso multiplicado por isso e isso multiplicado por isso, tá bom? Então, seria, aí ele fala que na quarta propriedade eu vou pegar cada fator e elevar aos expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes 7 elevado a 3.
Pronto? Por quê? Observe que no meu número aqui, o 2 aqui dentro, eu não tenho expoente, tá bom? Ele não tá aparecendo. Mas esse expoente é como se fosse 1, porque eu tenho uma base uma vez. A minha base 2 uma vez é 2. Então, esse expoente, 1, ele não fica visível, mas ele está aqui. Então, lembra da terceira propriedade, que se multiplica, quando tem potência de uma potência, se multiplica os expoentes, 1 vezes 3 é igual a 3. Lá no 7 também, 1 vezes 3 é igual a 3. Porque o produto de um produto, a potência de uma potência, multiplica-se os expoentes. Eu fiz a multiplicação aqui, só que como o meu 1 aparecia, eu posso colocar automaticamente lá. Continuando, nem sempre vai aparecer com expoente 1. Observe esse exemplo. 5 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao cubo e tudo isso elevado ao quadrado. Vejam agora que eu posso transformar essa expressão em uma potência de uma potência. Como, professora? Observe que eu lembrei que eu tenho isso aqui, 5 elevado ao quadrado 2 vezes e 7 elevado ao cubo 2 vezes. Então, eu tenho uma potência de uma potência, 5 elevado ao quadrado elevado ao quadrado, uma potência de uma potência, ficando 2 vezes 2, preserva-se a base, conserva, e multiplica os expoentes, que é igual a 4. No outro fator, que é o 7, 7 elevado ao cubo, fica igual a 7 elevado ao cubo, e tudo isso elevado ao quadrado, que é igual a 7. 3 vezes 2, que é meus expoentes, eu estou multiplicando, igual a 6. Então, como eu vou expressar essa potência agora, será dessa forma. 5 elevado ao quadrado vezes 7 elevado à sexta potência. Pronto? Essa foi a nossa revisão de hoje. A nossa aula não ficar muito longa, eu resolvi dividir, e na próxima a gente continua com nossos conteúdos, revisando nossos conteúdos. E agora vocês farão um exercício para a fixação desta aula, viu? Tenham um ótimo dia e até a próxima aula.